A paz do Senhor a todos os alunos. Dando continuidade ao nosso curso básico de teologia, hoje nós vamos dar início ao estudo do módulo de seitas e heresias. Esse curso é muito importante porque quando nós estudamos seitas e heresias, não que as coisas todas devem ser interpretadas de uma forma também alusiva, no sentido de que quem participa de seitas e heresias, tá, são pessoas que não creem. Eles creem, tá, mas creem de forma errada e interpretam a Bíblia de forma equivocada. Tá bom? Esse curso vai ser ministrado por mim, Edson Takashi Sawara, e a minha formação é bacharelado em teologia e também tenho especialização em psicopedagogia institucional. Basicamente, tá, nós dividimos o plano de aula em 4 aulas. O primeiro capítulo é heresiologia, o segundo capítulo é heresia no período do Novo Testamento e capítulo 3 é heresia sucessivas. Na segunda aula, o capítulo 4, definições de seita, capítulo 5, satanismo, capítulo 6, a testemunha de Jeová. A terceira aula, tá, é o capítulo 7, Igreja dos Mormons, capítulo 8, Adventista do sétimo dia, e capítulo 9, o Espiritismo. E na quarta aula é o capítulo 10, Islamismo, o capítulo 11, Catolicismo humano, e o 12, que é o resumo das seitas e heresia à luz da Bíblia. Na quinta aula, nós faremos uma avaliação. A heresiologia, o que é? É o estudo das heresias. A heresias é um erro, como nós comentamos, de interpretação das Sagradas Escrituras, que leva ao surgimento das seitas. E seita o que é? É um grupo que contradiz ao ensino ortodoxo, que é orto, reto, e doxa, pensamento, que forma uma facção religiosa. Tertuliano, que foi um grande teólogo muito importante, depois, mais na frente, nós vamos ter um módulo só estudando sobre os teólogos e os pais da igreja que iniciaram a igreja. Falando-se dos hereges, dizem, estes não podem se intitular de cristãos, visto que não trazem de Cristo a sua doutrina, segue uma de sua própria escolha, e por isso ganha justamente o nome herético. Bom? Heresia é um falso ensino, doutrina não bíblica ou distorções da doutrina bíblica. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 a 17. E Marcos também, o apóstolo Marcos, avisou também, no seu capítulo 13, 22, diz aqui que Jesus avisou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas e falsos cristos. É o estudo das heresias. E o conceito? Conceito de religião, doutrina e seita. A religião, o conceito da religião, que não está doutrina, que quer dizer religar, que significa religar, com o propósito de ligar novamente o homem a Deus. Conceito de Agostinho também, que foi um teólogo muito importante na época. Religar significa reeleger, escolher a Deus novamente. Tá? Eu vou só colocar aqui, desculpe, eu citei aqui o 2 Timóteo 3,15, né? Diz aqui, e desde a tua meninice sabe a Sagrada Escritura, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, que é a crença da doutrina de Jesus. E toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir, instruir e justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído a toda boa obra. Amém?
aí dando continuidade, a doutrina significa ensino, didaquê. A Bíblia é uma doutrina e ensinamento de Deus. E existem 3 tipos de doutrina. Primeiramente, a doutrina de Deus, a Bíblia, Tito 2, 1 e 10. A doutrina dos homens, extra-bíblica, Mateus 15, 9, 16 a 12. A doutrina dos demônios, antibíblica, 1 Timóteo 4, 1 e Tiago 3, 15. Eu vou aqui olhar, e é importante que todas essas citações que são colocadas possam ser confirmadas pelos alunos. Eu não vou ler todas elas, só vou ler as que são mais importantes, porque senão a aula ficaria muito longa, tá bom? Então, título, falando sobre a doutrina de Deus, né, que é a Bíblia. Tito 2:1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Tá? Outra aqui. Vamos lá, eu vou pular aqui a e 10 aqui, ele diz 10, né? Deixa eu pular aqui no 10. Aqui, ó. Não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A outra é Mateus 15, 9. Mateus 15, 9. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. E a outra é Mateus 16, 12. Então, então compreenderam que não dissera que guardassem o fermento do pão, mas a doutrina dos fariseus. Aqui é extra-bíblica, tá? Que ele fala sobre a doutrina do homem, e aqui também a doutrina dos fariseus, que são homens. A doutrina de demônios, que é antibíblica também, é 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A outra, Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas terrena, animal e diabólica. Deixa eu voltar. Isso. Depois, a seita, um grupo de pessoas com um pensamento comum ou um partido. Podemos ser chamada seita um grupo que ensina heresias, coisas que são heréticas, né? Agora, como a gente pode identificar uma seita? Né? Então, vamos lá em Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico de tudo... Estamos aqui, ó. Porque eu testifico de todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro.
Apocalipse 22, 19. Tá? Agora estamos aqui. Se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a parte do livro da vida e da cidade santa, das coisas que estão escritas nesse livro. Né? As seitas sempre aumentam ou omitem alguma coisa, né, em respeito à verdade, somando, diminuindo, multiplicando ou dividindo. Aí, a adição. Como é que eles adicionam? Quando adicionam alguma coisa à palavra ou não se restringe a ela, acrescentando argumentos extras bíblicos. A subtração é quando diminui ou omite alguma coisa da Bíblia acerca do próprio Deus ou da Trindade, um evangelho incompleto. Aí, multiplicação. A heresia, né, que vão além do que está escrito e com interpretação extremistas, dando importância demasiada a apenas alguns assuntos que é do seu interesse. Interesse de quê? Da seita. Né? Divisão. Diminui a fidelidade entre Deus e a organização religiosa, servindo a dois ou mais senhores, e se separa como se fossem os únicos salvos. Né? Agora, qual o tipo de religião? Né? São, basicamente, é o que existe 3 tipos de religião de acordo com as crenças e deuses. Ó, monoteísta. Tá? A crença e a existência de um único Deus, crê apenas em um Deus. O politeísmo, crê em vários deuses e em deuses específicos para cada coisa no lugar. Né? E o panteísmo, acredita que Deus está em toda parte e tudo o que vem é de Deus. Cristãos são monoteístas. O nosso Deus, sendo trino, é um só. É a mesma coisa? É. Deixa eu apagar. Aqui a classificação das seitas. Né? A pseudos cristã. Falsa igreja. Né? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá bem. Falsas igrejas que se dizem cristãs. Alguns grupos são formados com o nome de igreja, mas são diferentes e não se misturam às outras igrejas. Tá? Aí, religiões de ministério, seitas secretas, onde os seus seguidores precisam guardar segredos do que acontece em suas reuniões na reencarnação. Espírita, seitas que cultuam e invocam espírito e acreditam na reencarnação. As orientais, grupo místico de culturas orientais como o budismo, por exemplo. A afro-brasileiras, religiões ligadas à Umbanda ou Candomblé, que vieram para o Brasil trazida pelos escravos e seus ensinos se misturam com o folclore e crendice popular. A classificação da seita. Os cristãos devem levar a sério a ameaça das seitas e aprender a defender o cristianismo face às suas investidas brutais. Aqui em Tessalonicenses 5:21 diz, primeiro, né? Julgai todas e retém o que é bom. Né? Agora vamos estudar o capítulo 1, que é heresiologia. A etimologia da heresiologia, heresia, provém do grego airesis, verbo aireomar, escolher. Ariezer, no Novo Testamento, tinha necessidade de uma conotação negativa, usado para indicar grupos religiosos, saduceus e fariseus. Aí, no Atos 5:17,
e 15, 5 e 26, 5. No Atos 24, 5, o apóstolo é indicado para líder das seitas do Nazareno. Atos 28, 22, recém-convertido ao cristianismo é definido da mesma forma. O Atos 24, 14, Paulo usa esse termo na ocasião de sua defesa. 1 Coríntios 11, deixa eu aumentar aqui que fica melhor aí para vocês verem aqui também. Então, eu vou aumentar aqui também para vocês terem aqui grande, aí fica melhor, né? Em 1 Coríntios 11, 19 e Gálatas 5, 20 é traduzida como templo, partido ou facção. Em 2 Pedro 2, 1, né, Pedro usou o termo para falar de heresia de perdição. No grego neotestamentário, arieresi é da ideia de escolha, opção, partido, seita, facção, contenda, escola e modo de pensar. A base bíblica para o estudo da heresiologia, Mateus 7, de 15 a 20, Jesus alerta sobre os falsos profetas. Em Mateus 24, 4 a 5, eventos dos últimos tempos. Judas de 1, 3 e Efésios de 2, 19 e 20. Lutar pela preservação da doutrina cristã, conforme ensinada pelos apóstolos. 2 Pedro 3, de 15 a 16, sentença condenatória aos que torcem o sentido da palavra perdição. Né? A sentença condenatória, né? Que eles torcem quer dizer distorce, né? O sentido das palavras. Atos 20, 29 e 30 avisou sobre a necessidade de preservar o rebanho dos ensinos heréticos que surgiram logo após a sua partida para a igreja de Éfeso. Aí Paulo também fala aqui em Efésios 4:14, o alerta os cristãos a vigiarem para não serem levados por ventos de doutrina e não serem seduzidos pelo erro. 2 Timóteo 2,15 mostra a necessidade de sabermos manusear a palavra com destreza. Judas 22, 23. 1 Pedro 3,15 para aqueles que encontram-se no erro e duvida serem conquistados. E Atos 20, 29 a 30 é o próprio meio cristão no próprio meio cristão que surgiram estas heresias. Fatores que determinam o surgimento das heresias. Isso que é importante, né? Sabe? Mateus 13, 25, 13, 19, 2 Coríntios 4, 11, 13 a 15. A ação de Satanás contra a igreja, contra a palavra de Deus e contra o mundo. Efésios 4, 14, 2 Pedro 2, de 1 a 3 e 3,16. A falta de conhecimento bíblico, de maturidade espiritual e ações dos homens motivadas pelo lucro. Né? Aí aqui agora nós vamos para o Novo Testamento, né? Heresia que está escrita aí no Novo Testamento. A simonia, provavelmente a heresia mais antiga do Novo Testamento. A simonia é a prática de compra e venda de favores e influência na igreja. Então, um exemplo na Bíblia é em Atos 8, de 18 a 25, que o Simão, o mágico, né, queria comprar dos apóstolos, que quando eles impunham a mão e
e os cristãos recebiam o Espírito Santo, ele queria comprar esse dom, né? Aqui diz aqui, ó, tanto a Simão e Marcião, líderes da igreja de Roma no século II, né, são atribuídos religiosos e evangélicos de dualístico, né? Conforme o ensino, né, dualístico ao Deus do bem estava em contraposição um Deus do mal. A partir do dualismo surge o docentismo. Outra coisa também, a simonia, tá, foi um dos atos da Igreja Católica, né, que fez com que também houvesse a reforma, né, por Martinho Lutero, porque quando ele foi visitar ele viu, né, a venda dos pecados, né, da absolvição dos pecados através de dinheiro, né, tá? E recebia até um certificado de que não tinha mais pecado, né? O docenticismo, heresia cristológica, do que com grego parecer. Não era coexistência em Cristo na natureza divina e da humana. Divina, bem, humana, maligna. Que Deus possuía corpo aparente e não real, etéreo. Essa negação do nascimento, seu sofrimento na cruz, sua morte e sua ressurreição. A heresia que influencia alguns discípulos da igreja de Colossos, né? Colossenses 1:19, 2:9. Paulo diz que Deus fez habitar em Cristo, corporalmente e em plenitude da divindade. Tá? E eles estavam começando a acreditar que as coisas do docentismo, né? Que era a negação do nascimento de Cristo, sofrimento na cruz, sua morte e sua ressurreição, né? E aqui a heresia de Colosso é que fez Paulo diz que fez habitar em Cristo corporalmente plenitude. Isso quer dizer que eles não estavam acreditando na plenitude da divindade de Jesus, de Deus. Primeiro, a João, de 2:22-23, 4, de 1-13. Segundo a João, 7-9. Declara que não crê que Jesus veio da carne e está debaixo da ação maligna do espírito do anticristo. Para muito a cruz era um escândalo. Não acreditava que Jesus havia apenas não acreditar em Jesus e havia sido apenas uma ilusão, que Jesus não era quem diz ser na Bíblia. O legalismo judaico. Atos 15. O concílio de Jerusalém, primeiro da história da igreja, né? Tá lá. Os apóstolos e líderes reuniram para resolver o assunto herético que poderia prejudicar a obra missionária. A facção interna da igreja defendia que novos convertidos fossem circuncidados e que guardassem a lei mosaica para avançar a salvação. O concílio resolveu essa questão com o auxílio do Espírito Santo. Gálatas 2:4-5. Paulo chamou que os falsos irmãos que promovia esses ensinos. Em Gálatas 2:11-16, Paulo repreende a Pedro com atitudes equivocadas que alimentou esta heresia. O concílio de Jerusalém é estabelecido para precaver das heresias e resolver as questões doutrinárias. O anti-advento, a negação e o retorno de Jesus. 1 Pedro 3:1-10. Falso mestre que negavam a realidade dessa promessa do Senhor, alegando como prova o aparente atraso no seu cumprimento. Gnosticismo está presente nas seitas orientais, espírito e na teosofia. Deriva da palavra grega gnosis, conhecimento. Acredito que através do conhecimento intelectual seria possível obter a salvação.
E a gente sabe que não. Né? Marcos 4, de 33 a 34. João, de 8 a 34, de 20 a 30, 21 a 25. Primeiro, Colossenses, de 1, 2, de 6 a 7. Argumenta que revelou a alguns escolhidos um conhecimento secreto e exclusivo. Um dos fatores determinantes para a formação da seita é o esoterismo. Esoterismo é o sistema que preserva as suas doutrinas e prática de dentro, os iniciados, também chamado de ocultismo. Abrange diversas modalidades ou escolas. Então, esoterismo, cabala, astrologia, teosofia, Rosa Cruz, corrente espírita e maçônica. A salvação conforme a Bíblia é mais do que percepção intelectual, é uma experiência em Deus que produz transformação moral. 1 João, de 2, 20 a 27, João defende contra essa heresia que todos foram renegados pelo Espírito Santo, possuem conhecimento e não apenas um seleto grupo iluminado. O gnosticismo tem utilizado alguns movimentos heréticos que surgiram nos primeiros séculos do cristianismo, especialmente no século II. Tá? O que é o gnosticismo? Ele mistura do cristianismo com filosofia grega, e misticismo oriental, neoplatonismo e zoroastrismo. Ele mistura tudo isso aí. Enfatiza a salvação pelo conhecimento intuitivo e esotérico, e não pela fé em Cristo, porque o corpo de Cristo era visto como mal, caracterizado pela imoralidade desenfreada ou pelo antissemitismo rigoroso. Falso mestre utiliza a liberdade cristã para pecar e cometer imoralidade sexual. No neoplatonismo, é possível definir Deus e não contrapor ao mundo da matéria. Entre a humanidade e a divindade existem inúmeros seres intermediários, a emanação de Deus é verdadeira, e por isso o homem seria impossibilitado de conhecer. Zoroastrismo, fundada pelo profeta da Pérsia Zoroaster, por volta de 600 a.C., ensinava o dualismo, a luta da luz contra as trevas, do Deus do bem contra o Deus do mal. Muito gnóstico apresentava o dualismo como uma solução para a existência do mal e do sofrimento do mundo. Deus do mal que criou o mundo, todas as coisas materiais. Deus do Antigo Testamento. Deus do bem. Deus criou todas as coisas espirituais e celestiais. Deus do Novo Testamento. Em Judas 1:4. Judas combate a heresia gnóstica e particularmente a que a alma seria totalmente estranha. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu salvar, estava escrito errado. Deixa eu corrigir. Eu estou com o slide grande porque as letras aqui estão muito pequenas, né? E de vez em quando eu volto aqui com a câmera. Né? Mas basicamente eu vou deixar ele no sentido de apresentação, tá? Para que possa ter uma visualização melhor, tá bom? Nós estamos no 29. Aqui. Judas combate a heresia gnóstica e particularmente a que a alma seria totalmente estranha ao mundo material. A corrente gnóstica considera totalmente irrelevante qualquer ato relacionado ao corpo. Acusado de transformar a graça de Deus em libertinagem, é o antinomianismo.
Para efetuar essa tese, Judas ensina a inevitabilidade da punição divina sobre o pecado, como Sodoma e Gomorra. Uns doa mais influentes gnóstico cristão é Valentinus, AD, que é Anno Domini, que é a mesma coisa que depois de Cristo, tá? De 100 a 175. Ele fundou a escola no Egito, em Cipro e Roma. Posteriormente, seus ensinos foram difundidos por Ptolemaeus. O marcionismo, tá? É a doutrina de Marcião, 85 a 160 depois de Cristo. Intenso contrapor entre o Antigo e o Novo Testamento. Contraste de Deus justo na história hebraica. Havia um Deus bom no Novo Testamento, o qual enviou seu Filho para a salvação de todos os pecados. Essa é a doutrina dele. E era um docentista e rejeitava a narrativa da infância de Jesus, a crucificação, a rejeição. Ele criou uma lista de livros que considerava ter autoridade para comprovar seus ensinos, responsável pela formação do cânone bíblico. A pressão exercida por Marcião para estabelecer a coleção de escritos do Novo Testamento somente acelerou a delimitação do cânone. Diversas obras gnósticas do século I foram rejeitadas, né? A Igreja reunida em concílio aceitaram o Novo Testamento, Atos e Apocalipse, rejeitada por Marcião. Isso aqui é a mesma. Deixa eu pular. O cânone é denominado Fragmentus Muratorianum, que é o índice das escrituras canônicas do Novo Testamento, tá? Antes, né, do século II, aproximava-se de uma forma definitiva. Princípios utilizados para a determinação do cânone. Os escritos deveriam permanecer à era apostólica, ser apreciado na tradição das igrejas. Desde o início do século III, a Origem, né, que também foi um teólogo, apresentou a lista contemplando o Novo Testamento e ampliada na Bíblia judaica em sua forma grega. O Concílio de Cartago, né, 393 a 400, os dois aceitaram a lista de origens. Ok? Agora nós vamos para o capítulo 3, heresia sucessiva, né, dando assim o último capítulo dessa aula. O montanismo. O montano começou a atrair as multidões por volta de 156 d.C., na Frígida, né? Não era gnóstico, mas as suas mensagens ameaçavam as igrejas. E havia duas profetisas, né, que eram Priscila e Maxila, mensagem escatológica, profetizando sobre a volta, né, de Cristo. A volta da igreja mais simples, uma vida asséptica do discípulo e questionava a autoridade e a hierarquia eclesiástica. Movimento carismático caracterizando pelo dom profético. Preocupação da igreja foi que suas profecias poderiam ser consideradas no mesmo nível da inspiração das Escrituras. Alguns historiadores, e ele se identifica como os Paracletos, substituindo o Espírito Santo. Origenismo. Origem foi um famoso teólogo cristão, né, antes do Concílio de Nicéia. Nasceu no Egito em 185 d.C., né, e seus pais eram cristãos de língua grega, né, e seu pai, né, Leônidas, morreu como Marte decapitado. Aos 18 anos, foi chamado pelo bispo de Alexandria para ser seu sucessor. Influenciado pelos neoplatônicos,
ele foi influenciado pelos neoplatônicos. Demétrio desistiu de Orígenes como seu sucessor devido à decisão que o jovem tomou depois de ler uma passagem bíblica, Mateus 19:12, que teria sido autocastar-se. Né? E diz que o bispo de Cesareia, na Palestina, o Teóquisto de Alexandre, o bispo de Jerusalém, ordenava a sacerdote em 230 a.C., 230 depois de Cristo. No ano seguinte, o bispo de Alexandria, Demétrio, o destituiu e baniu da cidade. Em 232 voltou a Cesareia e ficou até a sua morte. O escritor, muito prolífero em seus ensinos controversos. Aí o que ele ensinava? Ensinava que Jesus é divino, mas inferior ao Pai. Ele fora gerado na eternidade pelo Pai, portanto as orações deveriam ser apresentadas exclusivamente ao Pai. Usava o Filho eterno e geração eterna, ignorando a evidência relativa à pré-existência eterna do Messias. Quem é o Messias? Jesus. A pré-existência eterna das almas acreditava que a existência física é o resultado do pecado pré-corporal. Isto fez com que promovesse a reencarnação e a existência de mundos infinitos antes e depois do atual. O universalismo, ou apocatastasis, conceito pelo qual o juízo final todos os anjos, demônios e seres humanos seriam salvos. A interpretação alegórica e não literal de alguns trechos das Escrituras Sagradas, principalmente de Gênesis. Ele acreditava que o sacrifício de Cristo foi um pagamento feito para Satanás e não para Deus. E é como se o diabo estivesse exigindo que Jesus o pagamento pelo preço da expiação dos pecados. Essa heresia anula as reivindicações da justiça, da justiça de Deus, pois o homem pecador é um devedor de Satanás, mas de Deus. A Bíblia ensina que Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Hebreu 9:12 nos mostram que ele apresentou o seu sangue precioso a Deus e não a Satanás. Maniqueísmo, o movimento gnóstico fundado pelo persiano Mani, no século III. Era uma mistura de cristianismo, gnosticismo e ensino dos magos da Pérsia. Promovia o dualismo, ensinando a existência de dois reinos cósmicos, o da luz de Deus e das trevas e de Satanás. Pregava o asceticismo rígido e todas as religiões eram igualmente válidas. Aceitava como profeta Adão, Noé, Abraão, Zoroastre, Buda, Jesus e Paulo e Mani. Pelágio era o pelagismo. Pelágio era um monge inglês, nasceu em 354 e viveu até 418 d.C. Afirmava que o homem poderia viver uma vida de santidade, de graça, através da sua vontade e esforço. O sacrifício expiatório de Jesus não teve nenhuma utilidade. O seu maior opositor, Agostinho de Hipona, escreveu pelo menos 13 textos refutando os ensinos de Pelágio. Escreveu que o recém-nascido que perece sem serem batizados não pode ser salvo. Aqui nós terminamos então a primeira aula. Espero que tenha bom proveito. Peço mais uma vez aos alunos que todas as citações bíblicas possam ser consultadas para ter maior entendimento do contexto. Então, até a segunda aula e bons estudos.